I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e é um mantra praticamente, né? Lacrador são as pessoas mais taxistas, hieróglifas e fundamentalmente ignorantes que você vai conhecer em toda a sua vida, porque não sabem nada de nada, mas querem dar pitaco em tudo e sempre usando os mesmos argumentos, não mudam. É uma coisa assim que chega a impressionar pela até falta de criatividade desse pessoal. Então já não basta terem mocreizado a Aloy, porque em comparação com a Aloy do primeiro jogo, essa nem parece a mesma personagem. Se não fosse o cabelo ruivo, eu diria que é outra personagem, porque essa cara de bolacha dela, principalmente em relação à personagem do primeiro jogo, é até uma falta de respeito. Mas fizeram isso pra quê? Pra tentar agradar meia dúzia. Adiantou? Claro que não, né? Então os jornalistas de videogame, agora que levantou o embargo, né, eles podem criticar à vontade, acusam o Horizon Forbidden West de apropriação cultural nativa americana. É isso aí, apropriação cultural nativa americana. Com o embargo de revisão levantado para o tão esperado Horizon Forbidden West, vários meios de comunicação tornaram públicas, não seus reviews, mas suas acusações de que o jogo é culpado de se apropriar de cultura nativa americana. Esse jogo que é uma sequência do Horizon Zero Dawn de 2017, o Forbidden West, de novo você controla a Aloy, só que muda que agora ela lidera um grupo de membros da tribo Nora para descobrir a fonte de uma praga misteriosa que começou a aparecer nesse Forbidden West. Assim, ambos os jogos acontecem no mundo pós-apocalíptico. Os personagens humanos dessa série Horizon, eles existem como nômades, assim, voltando à sociedade tipo caçador-coletor, depois que todo o conhecimento do mundo foi perdido e a população dizimada por robôs que seriam de manutenção da paz que foram corrompidos. E diferentemente de livros, séries e tudo mais, muito provavelmente se acontecer um apocalipse mesmo, vão ser os mais fortes que vão sobreviver e dificilmente os mais inteligentes. Vai ser uma questão de força física no final das contas, porque mesmo que essas pessoas mais inteligentes sobrevivam, logo em seguida elas vão ser dominadas pelas pessoas mais fortes nessa briga por sobrevivência. Então, inclusive a premissa do jogo, de que obviamente hoje a gente vive num mundo conectado e tudo mais, de você perder todo o conhecimento, não é uma premissa extremamente interessante, até por esse ponto de vista meio darwinista mesmo, de o mais forte, a pessoa, o que se adapta melhor vai sobreviver. E quem vai se adaptar melhor, teoricamente, são as pessoas com mais força física, não as com um intelecto superior. Porque na hora de brigar, de caçar contra animal selvagem, porque o homem sem nada, ele vai para a base da cadeia alimentar, né? Aí a partir do momento que ele começa a construir ferramentas, ele vai subindo, vai galgando degraus. Mas, de qualquer forma, os atributos físicos vão ser importantes nesse momento. Então, não é nenhuma surpresa que nesse cenário nômade que os babacas, os jornalistas se ofenderam. Infelizmente, o alcance do canal ele é diminuído por conta do seu conteúdo que não agrada às grandes corporações. E, consequentemente, a nossa visibilidade também é diminuída. Por isso, a receita dele é menor. Então eu peço para quem puder e quiser colaborar com o canal, acesse o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e se torne um membro. Dessa forma você vai ganhar alguns benefícios e vai ajudar o canal a continuar falando o que tem que ser falado. Outra coisa, se você puder, ao invés de assinar como membro através do próprio YouTube, assina através do apoio coletivo, porque vai ajudar mais dessa forma. Muito obrigado.
acreditando que as representações quase primitivas dos humanos do jogo e seus estilos de vida foram culturalmente apropriadas da vida e história dos povos nativo-americanos. E aí mostra a ignorância dessas pessoas. Elas acreditam que só nos Estados Unidos houveram nativos e obrigatoriamente todo nativo tem uma tonalidade de pele mais escura. E aí a gente fica pensando, putz, o globo é um lugar grande, o planeta é grande, né? Será que em determinados países as civilizações já começaram com gente lendo, escrevendo e mandando e-mail? Então isso demonstra bem o preconceito e ignorância dessas pessoas. Numa análise para o Gadgets 360, Ike Hill Arora explicou que a representação da tribo antagonista Tenect como violenta e radical se depara com uma questão espinhosa. Nos Estados Unidos pós-apocalíptico, que formam o mundo dos jogos Horizon, os humanos restantes foram empurrados de volta à Idade da Pedra, ou algo assim. Eles agora estão divididos em uma série de clãs e tribos, cujos trajes são emprestados de nativos americanos, entre outros. Aloy pode usar isso também, mas a maioria das pessoas que os usam, incluindo Aloy, parecem, e mais importante, soam como brancos modernos. Isso não é uma boa aparência. Primeiro, os nativos foram literalmente apagados pelos brancos e agora suas roupas estão sendo adotadas por eles. Isso está a alguns passos além de apropriação cultural. Eu acho que essas, de novo, mostrando a ignorância, não sabe nem o uso da palavra literal ou literalmente, porque se os nativos foram literalmente apagados pelos brancos, como vai existir a apropriação se não sobrou absolutamente nada dessa civilização que foi, usando as palavras dessa pessoa com déficit cognitivo, literalmente apagados. Se foi literalmente apagado, não sobrou nada, incluindo a cultura. Tá vendo? É esse tipo de gente que faz jornalismo de games. É esse tipo de anormal. De acordo com a editora-chefe do The Gamer, Stacey Henley, o primeiro título de Horizon só tinha duas falhas sérias pra mim. A história era fraca, e todo o jogo se envolveu em cosplay nativo americano. Enquanto Forbidden West só precisava superar essas falhas. Em vez disso, eu sucumbi a ambos. Imagina você sentar e jantar com uma pessoa dessa, ter que conversar o tipo de assunto que essa pessoa vai ter, o que essa pessoa vai agregar numa conversa. Por isso que esses doidos aí, eles andam em grupo, né? Tipo, porque se eles saem da bolha deles, ninguém aguenta, ninguém suporta. As pessoas simplesmente ou começam a rir, ou se irritam, que ultimamente tem sido o meu caso, e levantam e vão embora. Porque não tem como uma pessoa com 2 neurônios aturar esse tipo de lenga-lenga pseudo-cultural. Também, não é tentativa de interrogar e explicar a apropriação dos nativos americanos. Está muito embutido na forma de Horizon para eles abandonarem, mas o jogo parece usar isso como uma desculpa para dar de ombros. Uma das melhores armaduras do jogo até vi a Aloy usar um cocar de chefe. No entanto, há mais individualidade aqui. As tribos ainda são faladas em termos amplos, mas as pessoas, os indivíduos dentro dessas tribos, raramente vivem de acordo com essas definições amplas e são seus próprios personagens distintos. Essas pessoas, sabe qual é a minha vontade? De encontrar o pai dessas pessoas, mas assim, derrubar de tanta pancada, porque a culpa é deles. Um sentimento semelhante é apresentado por Nicole Clark da Polygon. Polygon, nossa senhora. Dá até, olha, esse site dá arrepio de tão hipócrita e lacrador e justiceiro social. Jornalismo para essas pessoas está em segundo plano. O que importa é passar a mensagem. Forbidden
Forbidden West continua a representação da ser de uma sociedade pós-racial, ao mesmo tempo em que empresta a estética de várias culturas. Embora a diversidade racial dos jogos Horizon pareça um progresso no contexto dos jogos AAA de forma mais ampla, está em desacordo com a forma como raça, etnia e cultura são emprestadas aqui sem serem discutidas ou mesmo reconhecidas. Posso ter pedido registros de áudios ou entradas de diário que explicam esses problemas, mas isso reforça a ideia de que eles não são essenciais para a história. Deixa eu entender uma coisa. Esse traste queria que o jogo fizesse, na verdade, um tratado sociológico, cultural, na verdade, antropológico. Queria que fizesse uma análise antropológica da humanidade. Meu saco. Arinotes, do Kotaku, descobriu que Horizon Forbidden West não se leva inteiramente dos pecados de seu passado, para a surpresa de literalmente ninguém, que embora ele não tivesse nenhuma alegação de descendência indígena, ele certamente se deparou com alguns momentos de levantar as sobrancelhas ao longo do Forbidden West. Forbidden West nunca aborda porque muitos personagens usam roupas que lembram as roupas tradicionais dos nativos americanos. O ponto de discórdia para alguns após Zero Dawn. Toda essa coisa de Salvador, dado que a Aloy é branca e que tantos personagens em Horizon em papéis cruciais e secundários são pessoas de cor, sim, é estranho. Devido às restrições do embargo mencionadas, eu não posso mencionar um personagem que está literalmente em um dos trailers. Não posso entrar em detalhes aqui, mas todo o ato final, o desfecho em particular, cheira a conotações colonialistas. Tudo a serviço de um pouco mais do que grandeza de ficção científica. É assim, essa obsessão desses pseudo-jornalistas em atribuir essas imagens tribais exclusivamente aos nativos americanos só pode mostrar o quanto eles são inúteis e estúpidos em entender ou mesmo dar uma rápida pesquisada sobre povos nativos do globo. Assim, pode parecer estranho, mas pessoas brancas como o povo Sami da Escandinávia, Magyar da Hungria, os vikings nórdicos, eles existiram também. E, todos os povos pré-civilização, ali no começo, quando ainda eram coletores, ainda eram caçadores, não dominavam escrita. Basicamente, a comunicação e os ensinamentos eram feitos todos de forma oral. Por incrível que pareça, usavam roupas feitas do que tinha no entorno deles. Muitas vezes, peles, penas. Eu tô achando estranho não terem chamado ela de apropriação cultural do povo africano, pelos dreads dela, apesar de que os vikings usavam dreads também. Sinceramente, eu tô estranhando. E aí, quando o próprio diretor do Horizon Zero Dawn, John Gonzalez, diz que a aparência da Aloy, ela é mais próxima de vikings do que qualquer outro grupo cultural. Então, assim, eles não podem falar várias coisas, mas eles já liberam em parte o embargo, então eles já podem falar certas groselhas, como essas estupidez, assim, essas coisas idióticas, ignorantes, extremamente preconceituosas, porque na visão dessas pessoas, se você falar em pessoas ou situações de primitivos, obviamente você está usurpando dos nativos americanos, que foram literalmente apagados, apesar deles usarem. Olha, quando a gente lê essas coisas, a gente perde um pouco do nosso QI. A gente fica um pouquinho mais estúpido, porque não é possível um negócio desse. Então, deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.